Olá, eu sou o Sandro Farias e começa agora mais um Ocupação. Aqui a gente coloca estudantes universitários frente a frente com os deputados. No caso de hoje, as deputadas, porque nós vamos discutir uma questão que, infelizmente, tem estado todo dia nas manchetes dos noticiários: a violência contra as mulheres. Mas antes da gente entrar no tema, eu dou as boas-vindas aos nossos estudantes do estágio Visita, que serão os protagonistas desse debate. Uma salva de palmas para vocês mesmos. E quem vai responder as perguntas dos estudantes são as deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais. Elas toparam participar do programa, mesmo com a disputa eleitoral correndo solta nos estados. Obrigado pela presença, deputadas. Mas antes de passar à discussão, vamos ver o que os estudantes têm feito nessa semana aqui no estágio Visita da Câmara. Muito legal essa interação do parlamento com os estudantes. Obrigado a todos que mandaram as fotos. Você que está em casa, ficou com vontade de participar também? Então entre no nosso site e saiba como se inscrever. Também conheça os nossos outros programas voltados para a educação pela cidadania. Gente, voltando ao nosso tema de hoje. Pelos dados oficiais, a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no país. No caso dos homicídios, 40% dos casos ocorrem na própria casa da vítima. Além disso, de acordo com o Atlas da Violência, que é publicado anualmente, os piores índices são encontrados em Roraima, no caso das mulheres negras, e em Goiás, no caso do restante das mulheres. Mas a pesquisadora Glaucia Starling Diniz, da Universidade de Brasília, explica que a violência contra a mulher não depende de região e nem de renda. A violência, ela acontece em todas as classes sociais, do mais rico, mais milionário, ao mais humilde. Ela pode acontecer em qualquer lugar, atravessa todas as classes sociais. Rico, médio, tem mulher jovem, recém-casada, tem mulher, menina que está namorando. Às vezes elas trazem as filhas que já estão casadas também. Tem senhoras mais idosas que ainda são vítimas de violência. E os números são realmente impressionantes. Pelo menos 12 mulheres foram assassinadas por dia no ano passado e a proporção de vítimas negras é bem maior do que a do restante da população. No caso do crime de estupro, pelos dados de 2015, mais de metade das vítimas tinham até 13 anos de idade. E existe alguma explicação para toda essa violência? A psicóloga Glaucia Diniz traça o perfil da pessoa que costuma se tornar agressora. Ela quer ser dona da outra, ela passa a cercear a liberdade da outra pessoa, né? O que ela veste, com quem ela sai, com quem ela conversa, que amigos ela pode ou não pode relacionar. Mas, na verdade, isso não é amor, isso é controle, isso é ciúme exacerbado e isso é, na verdade, posse. E posse leva a pessoa a achar que é dono do outro e que pode fazer do outro o que ele quiser. Pois é, o assunto é grave e a gente vai começar agora com as rodadas de perguntas dos estudantes, que é para isso que eles estão aqui e as deputadas estão aqui para responder. Você, por favor, qual que é a sua pergunta? Primeiro, de onde você é, qual curso que você faz? Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou do Rio Grande do Sul e o meu curso é Filosofia. Bacana. Para quem você vai perguntar? Vou perguntar para a deputada Érica. Estou muito feliz de estar aqui, primeiro, é um prazer conhecê-las e é triste que a gente tenha que debatendo esse assunto que é tão sério e tão grave, mas ele é necessário de que ele seja discutido, né? A minha questão para a senhora é para saber como que a senhora acha que a gente poderia desenvolver políticas públicas em relação ao combate da violência contra a mulher, no sentido de fortalecimento das instituições públicas. Por exemplo, é muito comum, em várias regiões do Brasil,
que as delegacias da mulher não sejam 24 horas e que muitas vezes elas chegam em locais que são atendidas por homens ou por mulheres que ainda têm uma questão arraigada muito forte do machismo. Então, como que a senhora acha que poderia ser possível esse fortalecimento? Não vendo a questão penal como uma saída, porque a gente sabe todos os problemas que tem, impunições e como isso acontece no nosso Estado, né? Mas vendo mais nesse viés de fortalecimento das instituições públicas mesmo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui, nós possamos discutir um tema que é preciso ser percebido enquanto tal. Eu penso que há uma microfísica do poder, utilizando um termo que é um termo de Foucault, que naturalizou muito as formas de violência. E, ao naturalizar as formas de violência, elas passam a não ser percebidas. Nós temos muito pouco tempo histórico que nós temos uma lei que tipifica outros tipos de violência e não apenas a violência física. É como se a violência que não deixasse marcas na pele, ela não pudesse ser considerada violência. E tem uma violência que deixa marca na alma, deixa marca na alma. E ao deixar marca na alma, ela é tão profunda quanto aquela que é mais visível. Então, portanto, a entender que nós vivemos em uma sociedade violenta, que é fruto, penso eu, da ausência de lutos de um período traumático da história brasileira, que é o colonialismo, onde os donos da terra também se sentiam donos das mulheres, das crianças, dos trabalhadores. É como se o outro não existisse enquanto um ser inteiro. O outro só existe na medida em que ele repete, é espelho do meu próprio desejo de como eu sou. Então, neste processo, nós tivemos no Brasil, alguns séculos atrás, na nossa legislação, a possibilidade dos homens castigarem as crianças e as mulheres. Ou seja, o castigo físico era permitido. E esse assujeitamento, ou retirar da mulher a condição de ser sujeito, ele vai perpassando a nossa própria história. Então, é preciso primeiro ter consciência de que nós vivemos em uma sociedade sexista, machista, e uma sociedade que produz muitas violências. A violência de tentar nos silenciar, a violência obstétrica, que até pouco tempo não era percebida enquanto tal, ou seja, a negação da existência humana, que pressupõe, penso eu, a liberdade, pressupõe a condição de sujeito, da gente ter consciência das nossas vidas, pegá-las pelas mãos e transformá-las. E aí, neste sentido, é que nós precisamos de muitas políticas públicas, mas não políticas públicas apenas na área de segurança, que são importantes, que você tem as delegacias especializadas. Delegacias especializadas, elas, via de regra, como você disse, não funcionam no final de semana, não funcionam à noite. E como é uma violência doméstica, é dentro de casa, ela é uma violência que tem um recrudescimento exatamente nos finais de semana, exatamente à noite. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos estes equipamentos. Mas, mais do que isso, é preciso que nós provoquemos o empoderamento. O empoderamento das mulheres é o empoderamento financeiro, econômico, com acesso ao mercado de trabalho, é o empoderamento cognitivo, é o empoderamento político, porque fruto desta sociedade de subalternização do gênero feminino, nós temos no parlamento, aqui na Câmara, a Raquel sabe disso, menos de 10% de mulheres. E nós somos mais do que 50% da população. Isso também é uma violência de negar à mulher os espaços de poder, negar à mulher os espaços para que nós possamos vivenciar a nossa humanidade por inteiro. Perceba, o que é, Natália, esse processo de uma violência doméstica que eu comparo com uma tortura? E por quê? Porque quando nós estamos na rua, ninguém sabe quem a gente é um ser anônimo. É em casa que a gente é gente. É para casa que a gente quer voltar, que a gente quer que os nossos filhos e filhas voltem todos os dias. E tem milhões de mulheres no Brasil que não querem voltar para casa, porque elas serão arrancadas delas mesmas. Elas são arrancadas e elas se esvaziam enquanto pessoas. E quando olham dentro de si, não tem mais ninguém. Ela virou o espelho do desejo do outro. E quando ela diz, dê cá minha vida de volta, dê cá meu corpo de volta, dê cá minha fala de volta, ela é vítima de uma violência brutal que se expressa também no feminicídio. O Brasil é o 5º país em feminicídio do mundo. Então, portanto, eu diria,
nós vamos ter que, em todas as políticas públicas, na educação, na saúde, discutir a questão de gênero, para que nós possamos empoderar o gênero feminino. E, ao mesmo tempo, abrir os espaços de protagonismo para as mulheres e assegurar que nós tenhamos uma territorialização desta construção, porque cada território é um território. E, como disse Paulo Freire, a gente não nasce pronto, mas a gente é fruto do chão que a gente pisa. Por isso, eu diria, é preciso um conjunto de políticas públicas e equipamentos públicos. E digo além disso, para encerrar, que muitas vezes a gente vê o discurso de ódio, e o discurso de ódio põe paletó, põe gravata, assume as tribunas do parlamento, assume as tribunas do poder público, e alguém me diz aqui que o discurso é inocente. Discurso é ponte entre pensamento e entre ação. Discurso vira hematoma, discurso vira bala, discurso de ódio, ele ganha pernas. Por isso é preciso que nós possamos discutir a equidade de gênero em todas as políticas públicas e dotar o conjunto da nossa malha, do nosso território, com equipamentos que possam fazer com que haja uma interrupção do ciclo de violência, porque ele se reproduz. Inclusive o menino que aprende e que vive em um lar violento, ele tende a achar que a violência é uma forma natural de resolver conflitos. Então, portanto, a violência doméstica ela não fica dentro de casa, ela vai para fora. Obrigado, deputado. A gente vai aprofundar essa discussão, né? Estamos aqui para isso e vamos falar mais sobre o assunto. Você, qual a sua pergunta, por favor, seu nome? Meu nome é Giovana, eu sou estudante de Direito e eu queria fazer a pergunta para a deputada que é da minha terra, Minas Gerais. E a gente sabe que a Lei Maria da Penha foi um grande avanço para o nosso país, que ela está num dos rankings de melhores leis contra a violência do mundo. Só que a gente sabe que, na prática, como a própria Natália falou, ela ainda tem muitos problemas. E eu queria saber se existem e quais são já conversas sobre o procedimento assim, de melhorar essa lei da Maria da Penha, o atendimento na casa da mulher, assim, na prática, porque a gente sabe que, às vezes, as mulheres são postas juntos com os agressores na hora de fazer o atendimento, na hora de tentar uma conciliação, se já existem conversas de tentar melhorar esse procedimento. Giovana, a Lei Maria da Penha foi um avanço muito grande aqui do Congresso Nacional, especialmente a bancada feminina, que ainda é muito pequena aqui, menos de 10%, e a qual eu e a deputada Érica integramos. E dizer para você que a gente tem aprimorado, mas a gente não pode negar que a Lei Maria da Penha ela garantiu para as mulheres o poder de fazer a denúncia, de saber que, efetivamente, elas têm um mecanismo criado aqui pela Câmara Federal. E eu posso dizer para você, a gente tem trabalhado nessa legislatura com outras áreas para esse fortalecimento. Nós não tínhamos aqui, por exemplo, uma comissão da mulher, foi criada nessa legislatura. A deputada Érica é mais experiente, a deputada há mais tempo, ela lembra também que nós não tínhamos aqui mulheres líderes de partido. E foi necessário criar uma procuradoria, uma secretaria das mulheres, da qual eu sou membro, nessa legislatura, para que a gente pudesse ter vez durante a reunião do Colégio de Líder, onde as pautas são escolhidas para ser votadas semanalmente. Então, nós avançamos muito. E, às vezes, algumas pessoas falam, a Lei Maria da Penha, ela aumentou o número de agressões. Na verdade, não. A Lei Maria da Penha, ela propiciou a coragem para as mulheres fazerem as denúncias. E, a partir daí, a gente teve uma estatística comprovada de grande número de agressões que as mulheres vêm sofrendo. Mais do que isso perpassou por outras comissões da Casa, especialmente a Comissão de Educação, na Comissão de Seguridade e Família, para que a gente pudesse trabalhar também políticas de prevenção. É muito importante você punir o agressor, mas mais importante do que isso foi aquilo que a gente avançou aqui, nas medidas protetivas para as mulheres, os agressores que têm que ser imediatamente afastados. Não é possível esperar uma decisão judicial, é possível que a autoridade policial, ela estabelecendo essa denúncia ali, ela pode dar respostas imediatas para ajudar não só a mulher que é chefe de família, mas também os filhos que ficam marcados para o resto da vida quando veio a sua mãe sofrendo uma agressão. Obrigado, deputada. Agora a gente vai para a plateia. Tem participação aqui da primeira pergunta masculina para vocês, por favor. Olá, meu nome é Luiz Otávio, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Pará, em Belém. A minha pergunta vai para a deputada Érica.
Eu sou estagiário da Delegacia de Crimes Tecnológicos no meu estado e eu gostaria de saber quais são as perspectivas no combate a esse tipo de violência no âmbito da internet, porque a gente vê que muitas vezes as mulheres são vítimas de violência pela internet e reflete no seu domicílio, no seu lar. Então, eu gostaria de saber da postura adotada pelo Congresso hoje frente a esse tipo de crime, como prevenir e como reprimir tal prática no âmbito virtual. Eu quero até reforçar essa pergunta dizendo que nós tivemos já, por exemplo, casos de violência da pós-morte, depois da morte da mulher, que foi o caso da vereadora Marielle Franca, que depois de assassinada foi vítima de violência pela internet, né? Então, eu penso que é preciso, primeiro, ter os instrumentos de investigação, porque os instrumentos de investigação sobre os crimes que acontecem via internet. Porque, muitas vezes, a internet é uma trincheira de ódio. E é uma trincheira de ódio porque as pessoas se sentem, de certa forma, protegidas, porque ninguém as está olhando naquele momento. Então, primeiro é preciso que nós tenhamos uma estrutura de investigação dos crimes cibernéticos que seja mais acessível ao conjunto da população. Então, nós precisamos reproduzir mais os instrumentos para a investigação deste crime. E é preciso que nós tenhamos a clareza que não é um crime menor, porque ele se dá de forma virtual. Ao contrário, nós vamos ver que muitas mulheres que são expostas a partir da internet acabam por entrar no sofrimento muito intenso. Nós aqui aprovamos o marco legal da internet, nós aqui estamos trabalhando nesta perspectiva e digo que estamos trabalhando nessa perspectiva também no que diz respeito à violência sexual que atinge crianças e adolescentes. O que nós fomos perceber é que houve uma mudança do modus operandi das redes de exploração sexual. E se nós olharmos o DataSUS, os dados do DataSUS com relação às vítimas de violência sexual, nós vamos ver que a maioria são crianças e adolescentes. E a maioria esmagadora é do gênero feminino. Então, são mulheres, crianças e adolescentes as maiores vítimas de uma violência sexual. Uma violência que atinge, que é outra expressão da lógica sexista, machista, porque às vezes eu fico pensando que os homens, quando nascem sabendo que seus corpos são seus. E que nós, mulheres, temos que lutar para que nossos corpos sejam nossos. Todos os dias nós temos que lutar, porque nós estamos falando do lugar de um país onde se estima haja 500 mil estupros todos os anos, ou 500 mil estupros. Nós estamos falando de um lugar e de um país onde 85% das mulheres têm medo de sofrer violência sexual. E que muitas vezes esta violência sexual, ela tem uma expressão virtual, ou ela é estimulada do ponto de vista virtual, ou ela é uma violência que elimina a privacidade. Tem vários projetos aqui na Câmara nesta perspectiva, não apenas da utilização de imagens que não sejam permitidas e consentidas, mas muitas vezes as mulheres consentem que alguma pessoa tenha acesso, alguma pessoa, um ente querido tenha, ou um relacionamento, tenha acesso àquela imagem via internet. E isso é difundido para todos os lugares. Então, portanto, é muito importante que nós possamos dotar o Estado dos instrumentos necessários para que haja uma investigação que seja uma investigação muito rápida e que nós possamos estabelecer uma punição. Eu sei que não é só o recrudescimento penal, e a gente fica muito na discussão do recrudescimento penal. Até a própria lei do feminicídio, ela é um recrudescimento penal, mas quando você tem um recrudescimento penal em atitudes que não eram consideradas crimes, porque elas eram naturalizadas, é como se as mulheres não tivessem direito à sua voz, ao seu corpo, à sua própria vida, ao seu próprio futuro. Isso foi tão naturalizado que muitas vezes a violência não era percebida enquanto tal. E você recrudescer penalmente, ainda que nós saibamos que o Brasil se prende muito, e se prende muito mal, é o terceiro país em população carcerária do mundo, isso não tem resolvido os problemas da violência, é muito importante você tipificar.
Por isso a importância da lei do feminicídio, porque você tipifica com agravantes aquela postura que é uma postura construída historicamente e que ela vai se expressar de várias formas. Olha, veja, na década de 40, as mulheres não podiam praticar o esporte que queriam praticar. Os esportes que elas podiam praticar tinham que ser autorizados pelo Ministério do Desporto. Ou seja, na década, aí algum tempo atrás, as mulheres casadas se tornavam parcialmente incapazes. Elas dependiam para uma série de ações da sua lavra, da autorização dos seus maridos. Então, é preciso romper essa desumanização. E quando eu digo desumanização simbólica, é porque a desumanização simbólica, ela sempre vai preceder a desumanização literal. Acho que os fornos crematórios e os campos de concentração só existiram quando houve uma desumanização simbólica por parte do nazismo, dos homossexuais, dos ciganos, dos comunistas, dos judeus. Então, há uma desumanização simbólica que sempre precede uma desumanização literal. Por isso eu digo que a discussão de equidade de gênero e identificar e combater as diversas formas de violência, não é cereja de bolo. Não é uma coisa colateral, é estruturante para a construção de uma sociedade com cultura de paz. Até porque é preciso identificar as paredes e os tetos de vidro. A mulher não chega nos primeiros postos de chefia. Tem um teto de vidro. Se você não identifica o teto de vidro, é como se ele não existisse. Você não combate o que não existe. E como você não identifica, aí você culpabiliza a mulher. Quantas mulheres são culpabilizadas porque são vítimas de estupro? Quantas mulheres são culpabilizadas porque é uma subrepresentação política? Raquel sabe que nós enfrentamos isso. Os homens ainda viram e dizem, bom, mas vocês não gostam de política. O que é isso? É preciso dar igualdade de oportunidades para que nós possamos romper um ciclo de violência que ele vai se remoendo, sendo internalizado e que é muito construído pela internet em grande medida, mas muito construído pelos discursos de ódio também. Me permita falar que aqui na Câmara também nós avançamos nessa legislatura com relação aos crimes cibernéticos, inclusive com a criação de uma comissão que foi liderada, inclusive, por mulheres. E dizer que esses crimes, em geral, estatisticamente, mostram também uma agressão muito grande com as mulheres. Em especial também, né, deputada, a deputada Érica Cocai falava dos direitos das mulheres que foram conquistados sempre depois. O direito ao voto, por exemplo, a gente está agora em época de campanha eleitoral, e as próprias comunidades negras brasileiras também sofrem com essa herança, infelizmente, da escravidão. Nós tivemos uma sociedade escravocrata, vamos saber se ainda não vivemos, né, um pouco. E eu digo assim, olha, só para fazer uma homenagem às mineiras, e aos mineiros também, lembrando Drummond fala assim, Drummond fala assim, as leis só não bastam, porque os lírios não nascem das leis. As leis são importantes, são instrumentos importantes para assegurar direitos, mas é a nossa consciência de que nós podemos transformar e nós podemos ter as nossas vidas pelas mãos e modificá-las, é a consciência de sujeito, é a consciência cidadã que faz com que as leis elas realmente transformam o nosso cotidiano. Perfeito, deputada, obrigado. Gente, o debate está ótimo, mas agora eu preciso fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a ocupação, que hoje trata da violência contra a mulher. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o Ocupação e o tema de hoje é a violência contra a mulher. Nossas convidadas são as deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais. Elas respondem as perguntas dos estudantes que participam do estágio visita. E continuemos agora com as perguntas da plateia. Quem é a próxima a perguntar? Você, por favor, de onde? Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou de Londrina, Paraná. E a minha pergunta vai para Raquel Muniz. Deputada, eu gostaria de saber se no seu tempo como parlamentar você propôs algum projeto de lei, alguma medida ou implementou alguma política pública na tentativa de melhorar a problemática que envolve a violência contra a mulher. E de que forma a senhora conduziu isso? E se, em caso negativo, a senhora participou de algum projeto interessante que tenha tido grande repercussão e como foi isso para você, na sua vida de atividade? Olha, eu participei ativamente na elaboração de vários projetos de leis, orientando também outros parlamentares, junto com a nossa bancada feminina,
na Procuradoria das Mulheres e na Secretaria das Mulheres. Trabalhamos de forma conjunta para aprimorar a Lei Maria da Penha, trabalhamos intensamente na questão do feminicídio para tipificar e tornar crime hediondo crimes contra as mulheres. E posso dizer para você, mais do que isso, nós trabalhamos para o empoderamento das mulheres, que não bastam, como disse a deputada Érica, a gente criar simplesmente as leis. É preciso criar espaço para que as mulheres fiquem empoderadas e elas não precisem ficar sob o jugo dos homens. E nós fizemos isso aqui. Nós garantimos agora, nessa próxima eleição, que a gente possa ter mais mulheres na política. Trabalhamos muito para que a gente tivesse o fundo eleitoral garantido com mais 30% para as mulheres, para não ter candidatas laranjas, para as mulheres desejarem participar da política e saber que os seus partidos vão ter como apoiá-las. Trabalhamos também para que a gente pudesse ter maior tempo de televisão para as mulheres, maior tempo no horário eleitoral. E isso foi uma conquista desse grupo de mulheres, desse conjunto de mulheres. Garantimos, ainda no período eleitoral, o aprimoramento também de leis que garantissem as medidas protetivas para que as mulheres pudessem ser atendidas pela autoridade policial e, imediatamente, elas terem essas medidas garantidas, não só para elas, mas também para a família. Obrigado, deputada. Vamos voltar aqui na plateia de novo. Mais uma pergunta, por favor, seu nome? Olá, meu nome é Leonardo, eu sou de Maringá, no Paraná, estudante de Direito da Universidade Estadual de Maringá, e eu gostaria de perguntar para a deputada Érica. A deputada Érica acredita que a lei do feminicídio contribuiu para o combate da violência contra as mulheres? Em que medida? E como evitar que as mulheres sofram violência cotidiana, de todas as formas? Só isso mesmo. Obrigado. Eu acho que a lei de feminicídio é um marco importante. Nós trabalhamos muito por isso. O conjunto da bancada era o governo da presidenta Dilma Rousseff. Nós tivemos uma participação muito ativa da então ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, que um pouco se internou aqui na Câmara, e nós conseguimos articular e aprovar essa lei, que ela estabelece um agravante na lei das mulheres que são mortas porque são mulheres, porque tem um sentido pedagógico. Tem um sentido pedagógico. Eu penso que a Lei Maria da Penha, além de ter reduzido, cresceu o número de assassinatos contra as mulheres negras, porque também tem um recorte étnico. Uma discriminação, ela não anda sozinha, ela se engancha em outras, porque a discriminação é negar ao outro o direito de que ele viva a sua humanidade. Então, a discriminação sexista, machista, misógina, ela também é uma discriminação, ela caminha lado a lado com a discriminação racista, LGBTfóbica, enfim. Então, eu penso que foi importante, sim, a lei do feminicídio, até para que o país pudesse dar uma resposta de que não suporta que mulheres morram porque são mulheres. E penso que a lei só, as leis só, eu já disse isso, mas elas não são suficientes. Não é? É preciso ter um choque cultural. Por isso que me causa extrema preocupação o fato de se querer tirar de dentro das escolas a discussão de equidade de gênero, a discussão de empoderamento das mulheres, porque, veja, nós não somos discriminadas porque nós nascemos mulheres. Nós somos discriminadas porque houve uma construção de gênero que subalterniza as mulheres e que diz que as mulheres têm lugar específico para exercer as suas atividades, e esse é o lugar das atividades domésticas, e faz uma divisão sexual do próprio trabalho. Então, portanto, fazer essa discussão nas escolas me parece que é fundamental para que nós possamos, enfim, trabalhar na perspectiva de que não haja naturalização na violência. E também acho que, por muito tempo, as mulheres, que a sociedade impôs tantas mulheres uma discriminação que não havia uma percepção de que havia uma violência. Por isso, a importância da Lei Maria da Penha, que ela tipifica a violência psíquica, a violência patrimonial, a violência sexual dentro das relações do casal, a violência moral, para além da violência física. Ela tipifica outras formas de violência, porque tem violência que não deixa marca na pele. A marca na pele ela é visível. Tem violência que deixa a marca na alma. E tem uma violência que a Raquel sofre, que nós sofremos, que são as ditaduras da perfeição. É como se a mulher, quando ocupasse um espaço público que foi culturalmente ocupado apenas por homens, não pudessem errar. Sabe onde a gente percebe isso com exatidão? No trânsito.
Quando tem uma barbeiragem, tem um homem no volante, eu nunca escutei nada. Mas quando é uma mulher, só podia ser mulher. Mulher no volante, perigo constante. É como se a mulher, ao E estar... as mulheres é que cometem menos infração no trânsito. As mulheres cometem menos infração no trânsito, não é? E aí as ditaduras da perfeição que também atingem as mulheres. Eu tenho 3 filhos e eu sei que a sociedade te exige assim: vai, ocupa teu espaço público, mas o seu filho não pode adoecer. Mas a sua casa tem que estar intacta. Há diversas funções que a sociedade atribui com exclusividade às mulheres, ela cobra das mulheres. Isso exige uma dupla, uma tripla jornada, e isso faz com que as mulheres tenham menos espaços para que elas possam ocupar as construções de poder e os espaços públicos. E aí, o que a gente diz todos os dias? Sabe qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser, moço. Isso é onde mesmo. ela quiser. Tira seu machismo, seu sexismo do caminho, que a gente quer passar por inteira, ocupando todos os espaços que a humanidade nos permite. Portanto, políticas públicas, incluindo a educação, ao mesmo tempo, empoderamento das mulheres nos vários espaços na condição de protagonismo e, eu diria, considerar cada território como um território próprio e, a partir daí, identificar quais são os espaços de empoderamento. E eu penso que nós vamos adiante. Obrigado, deputada. Vamos aqui à próxima pergunta. Vamos para o palco aqui, né? Seu nome? Olá, eu sou Clarissa Matias, Natal, Rio Grande do Norte, aluna de Direito, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Raquel. Deputada Raquel Muniz. Deputada, antes de vir para cá, lá no meu estado, nós estamos passando por um período onde tem havido um alto índice de violência contra a mulher. E isso é bastante preocupante. Eu, na condição de mulher, me sinto sempre constrangida, com medo, às vezes, de sair na rua, nas escuras e tudo mais, e entendo toda essa situação que está sendo falada aqui hoje, agora muito mais explicado pela deputada Érica. Mas, agora mesmo, antes de entrar aqui, eu vi uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando os dados de 2017, onde foram realizados 60 mil homicídios, entre eles falando de homens mesmo, e 63 mil estupros em relação à mulher. Então, eu vejo que são dados muito parecidos, onde a violência no nosso país ela está muito extensa. E eu queria saber, assim, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, se de fato há uma aplicabilidade dela, mesmo depois que a mulher faz a denúncia, porque eu percebo que muitas vezes elas fazem a denúncia, mas a única medida que existe é a medida protetiva e isso não impede que aconteça violência. E qual a sua opinião em relação ao fato das penas serem diferentes quando é cometido o mesmo crime em relação à morte mesmo, independente da condição do sexo? Bom, nós somos mais da metade da população brasileira. São as mulheres. E as mulheres, com certeza, as estatísticas mostram isso, são as mulheres mais vítimas de violência também neste país. O país é o 5º país em violência contra a mulher. Então, há de se ter uma preocupação com relação à criminalização desses crimes relacionados à mulher. E eu vejo que, a partir não só da construção da Lei Maria da Penha, que é reconhecida até pela ONU como uma das leis mais importantes com relação às mulheres, que a gente avançou muito, mas que a gente pode avançar mais. E a gente pode avançar na medida que o país vive um momento de eleição e que a pauta número 1 dos eleitores é segurança pública. Segurança em todos os sentidos, para homens, mulheres, crianças, para jovens. E que a gente sabe que a prevenção é a educação. É a educação que transforma um país. E é a minha principal bandeira aqui. Eu sou professora, sou médica, trabalho com estudantes universitários, com escolas há muitos anos, e acredito que é essa bandeira que a gente vai conseguir fazer isso. Discurso de você armar a população, discurso que você vai chegar e resolver o problema da violência de uma vez, não é possível. Nós estamos aí com essa tragédia aí do Rio de Janeiro, né? 2 tragédias, agora foi o museu, mas a questão da violência no Rio de Janeiro, que mostra para nós como está o Brasil com relação à segurança. E, lógico, que se nós somos a maioria da população, frequentemente nós é que somos mais atingidas. Então, tem que ter essa preocupação de política pública para fazer essa defesa da mulher. E eu acrescento o que a deputada Érica colocou, que lugar de mulher é onde ela quiser. Agora, tem lugar
que é só nós mulheres que ocupamos. A capacidade de gerar é da mulher. E essa capacidade de gerar nos ensina também a cuidar. E a gente precisa que as mulheres participem de espaços de poder para que essa mulher possa ajudar também na construção de leis, na construção também de espaços que garantam também o sustento da sua família. E eu acredito muito, eu sou uma mulher de fé, que a gente avançou muito nessa legislatura, que a Lei Maria da Penha ela é realmente eficaz. Agora, às vezes a gente não torna ela eficaz porque a mulher às vezes tem medo, falta coragem, porque a delegacia especializada de mulheres não funciona no final de semana, porque a prefeitura não tem um espaço para receber essa mulher vítima de agressão, que em geral ocorre em todas as classes, mas a mulher humilde, ela sofre mais porque não tem esse espaço para levar os seus filhos. Então, eu acredito na sociedade quando ela possa se levantar e entender que nós somos a maioria da população, que nós vamos definir essa eleição e vamos definir apresentando para o Brasil mulheres nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado Federal, porque é preciso haver esse equilíbrio. Nós demoramos a conquistar o direito de votar. Imagina, participar, então, da eleição. Eu sou a única deputada de uma região enorme, norte e noroeste de Minas Gerais, um estado que é gigante. Eu fui a primeira a conquistar esse espaço. E é muito difícil estar aqui, de estar como a única deputada dentro do meu partido, de estar em várias comissões, inclusive na Comissão de Segurança, chamada de Bancada da Bala, visitando os presídios femininos. Na hora que eu escuto Raquelzinha, é para fazer uma visita lá com a CPI do sistema penitenciário. Espaço esse que está aumentando muito, porque os homens, filhos, maridos envolvidos com drogas, deixam esse espaço e as mulheres têm que ocupar, até às vezes levando droga dentro do presídio, forçada por eles. Então, imaginar que a gente pode mudar muito este país. E mudar é investindo em políticas públicas para a mulher. Obrigado, deputada. Vocês vejam que as duas deputadas são de partidos diferentes, de orientações ideológicas diferentes, e as duas concordam no mesmo ponto. É uma questão de educação mais do que propriamente só de segurança pública, né? Porque se gentileza gera gentileza, violência gera violência. Eu vou voltar aqui na plateia, por favor. Meu nome é Luan, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Goiás e eu gostaria de fazer uma pergunta para a deputada Érica. Deputada, eu vejo que a naturalização das condutas e posturas reprováveis é um grande problema no combate à desigualdade de gênero. E tais posturas são naturalizadas porque elas acabam sendo incorporadas no modo como muitos veem e agem no mundo. Diante disso, eu gostaria de perguntar para a senhora como nós podemos vencer essas camadas de naturalização e fazer com que esse discurso, que ele precisa ser cada vez mais forte de combate à desigualdade de gênero, vença círculos restritos e alcance cada vez mais pessoas. Eu penso a Lei Maria da Penha, ela contribui muito nesse sentido. Talvez seja uma das leis mais conhecidas do Brasil. Mais de 98% da população conhece a Lei Maria da Penha. Então, quando você conhece uma lei, essa legislação, e essa legislação desnaturaliza as diversas formas de violência, mas ela vai além. Ela assegura políticas públicas, ela também diz que há que se ter as medidas protetivas, portanto, muitas vezes a mulher saía de casa, ela é como se ela fosse duplamente punida. Existe um rol uma cadeia de vitimização que atinge as mulheres. Vejam bem, a mulher estuprada, ela é negada o seu corpo, é como se não fosse dela, o seu não passa pelo crivo do homem, o homem é que vai dizer se o não é não, e não é ela que diz que o não é não. Muitas vezes ela é culpabilizada, porque se pergunta a ela por que ela estava com aquela roupa, por que ela estava naquele local, e muitas vezes a fala dela não é considerada. Veja que cadeia de vitimização que se institui na violência que atinge as mulheres, não apenas na violência doméstica. Mas na violência doméstica existe um componente que, assim, um sujeito, assim, a pessoa que você ama, porque a gente pode até casar e separar, mas ninguém casa pensando que vai separar. Casar é uma escolha que, em via de regra, você faz uma escolha apostando que é uma escolha para a tua vida. E, de repente, aquele que é o objeto do teu amor, do teu desejo, do teu carinho, é o agente da violência contra você. E é uma violência que eu digo que se equivale à tortura porque ela vai despersonalizando.
ela vai arrancando a mulher dela mesma e vai dizendo como é que você tem que se vestir, como é que você tem que falar, com quem você tem que andar, e ela vai se esvaziando. E ela passa por um processo crescente. Ela não cresce como quem sobe uma escada, ela não cresce de forma linear. Por quê? Porque muitas vezes o homem agride, depois pede desculpas, enfim. Mas ela vai como se fosse uma espiral, mas sempre crescendo. Porque o outro se apossa do corpo, da vontade da mulher. E ao se apossar, ele vai aprofundando o nível de posse e de destruição dessa condição de sujeito. E a condição de sujeito, ela é intrínseca à nossa humanidade, porque somos os únicos seres vivos que podem ter consciência das suas vidas, pegá-la pelas mãos e transformá-la. Então, eu diria que esta naturalização é parte da ausência de luto do colonialismo, dos períodos traumáticos. Colonialismo, escravidão, ditadura militar, e alguns querem voltar à ditadura militar, não é? Querem nos calar de novo e querem dizer que a gente não pode interferir sobre as nossas próprias vidas e acham que arma e bala resolvem os problemas da humanidade. Mas esses períodos traumáticos, todos eles se caracterizam por uma desumanização. E eu digo, é desumanização simbólica. E essa desumanização simbólica leva à desumanização literal. Por isso, eu me pergunto muitas vezes o que carrega a luta das mulheres. A luta das mulheres carrega o direito de ser. E o direito de ser numa sociedade que nos quer coisa, que acha que os nossos desejos, nossos sentimentos, que nós mesmos, nossos corpos, são objetos, são coisas. E ela carrega também o direito de amar livremente, numa sociedade que naturaliza a violência. E ela carrega o direito à cidade. Alguém aqui me diga se as mulheres têm direito à cidade. Nós temos direito às praças, às ruas, às 2h da manhã, à meia-noite, à 1h. Não temos direito, a cidade está sendo negada para nós mesmos. Está sendo negada. E que sociedade é essa que nega os espaços coletivos para a sua própria população? Por isso, eu diria que a luta por equidade de gênero, e essa palavra de gênero, ela é um pouco uma palavra não compreendida por grande parte das pessoas que aqui estão. Eu acho até que tem uma nova fobia, que é uma fobia de gênero, né? Uma fobia morfológica. Você não pode falar a palavra gênero, porque se você fala a palavra gênero, há uma interdição nas proposições. Eu diria que se você falar, por exemplo, gênero alimentício, também vai ter uma interdição de segmentos aqui nessa casa. E digo isso porque isso atrapalha uma discussão. Nós estamos com um projeto na Comissão de Direitos Humanos, que é um projeto do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que ele estabelece que nas cédulas devam ter imagens, ou homenagens às mulheres negras nesse país. E ali, como ele diz, do gênero feminino, o projeto não caminha, só porque tem gênero feminino. Mas gênero é a construção que se faz e que subalterniza as mulheres. Por isso eu diria, é preciso romper a naturalização. A Lei Maria da Penha ajuda, o feminicídio, a lei de feminicídio ajuda, mas, fundamentalmente, você perceber uma violência que não é perceptível. Quando eu falo da violência obstétrica, é porque por muito tempo não foi percebido, que as mulheres não sabiam o que estavam fazendo com o corpo delas, na hora de ter as suas crianças, na hora do parto, que as mulheres muitas vezes eram amarradas, que não podiam expressar a sua dor. Isso é violência obstétrica. Mas por muito tempo isso foi naturalizado. Então, assim, desnaturalizar a violência é o primeiro passo para combatê-la. Perceber que há espelhos e tetos de vidro que precisam ser desconstruídos para que tenhamos uma sociedade mais justa e mais igualitária, que não existirá enquanto as mulheres forem subalternizadas simplesmente porque são mulheres ou gênero feminino. Obrigado, deputada. Vamos permanecer com as perguntas aqui no palco, por favor. Cumprimentando cordialmente as deputadas, meu nome é Welber, sou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia, e a minha pergunta vai para a deputada Raquel. Deputada, ontem tivemos uma discussão no nosso grupo do Estado de Visita que foi muito interessante. E, na verdade, a minha pergunta vai no sentido de que, ainda que sejamos jovens, nós homens, fomos criados numa sociedade extremamente machista, patriarcal. E a minha pergunta vai no sentido de que forma e se o homem teria legitimidade para atuar nesse combate à violência contra a mulher e como é que esse combate ele poderia ser efetivamente efetivado, né?
sem a questão do pleonasmo, mas no sentido de que, muitas vezes, a gente é ensinado, e ainda que a gente queira tirar isso que essa questão que é posta para a gente, muitas vezes é naturalizado e arraigado na própria questão do homem, por ser homem. Por desde pequeno sermos ensinados de uma forma, e isso efetivamente é muito difícil. E a minha pergunta vai nesse sentido, se o homem teria legitimidade e de que forma essa legitimidade poderia ser posta em prática para que a gente pudesse atuar também nesse combate à luta da violência contra a mulher. Muito obrigado. Ou seja, o homem pode e deve ser um feminista? Olha, eu acho que cada um de nós que veio de uma mulher pode lutar pelos direitos, né, dessas mulheres. E a primeira forma é a gente admitir isso. Você, como jovem, está admitindo isso, essa dificuldade, pela própria educação que teve. Você pode romper isso, né? A gente pode romper. As mulheres avançaram bastante já, mas a gente precisa desse apoio da sociedade. E, com certeza, a gente percebe isso quando as mulheres eram agredidas, muitas não iam às delegacias porque eram homens. Elas iam ser ouvidas por homens. A inspeção dessas mulheres era feita por homens. E agora não. A gente tem já em algumas cidades a delegacia das mulheres. Você tem essa oportunidade. A gente sabe também que muitas mulheres, quando vão visitar os filhos, os maridos em situação que estão com a liberdade privada, elas sofrem agressões ao ser vistoriadas, né? Então, eu acho que a gente pode fazer essa discussão, como a gente colocou, a partir do ambiente, da escola mesmo, sabe? E a gente vai mudando esses conceitos e ajudando as pessoas a fazer esse enfrentamento. Acho que a gente já tem aqui no parlamento muitos homens que nos ajudam, ainda é pequeno o número. É muito difícil, às vezes, a gente aprovar uma pauta feminina. A gente tem que fazer um esforço enorme junto aos nossos líderes, junto aos nossos colegas. Foi muito difícil aprovar a legislação. Nós queríamos que tivesse maior participação das mulheres, mas avançamos, a gente não pode desistir, né? E nós avançamos, e, com certeza, eu volto a repetir, nessa eleição agora que nós vamos garantir, exigindo também, numa discussão que a gente teve hoje, a deputada Érica também estava presente, de uma maior participação das mulheres na indústria do audiovisual, que ainda é muito pequeno. Aí nós descobrimos, dentro da mesa de todos os debatedores que estavam lá presentes hoje, que tem uma mulher norte-mineira, que é Vânia, que foi escolhida agora, né, como produtora para ajudar a escolher os filmes do Oscar. Ela que enfrentou todas as barreiras de sair de uma região extremamente pobre, chegou ao Rio de Janeiro e hoje faz escola no cinema brasileiro, mostrando que conseguimos romper diversas barreiras, inclusive fazer o cinema, mesmo com toda a tecnologia, ele manter vivo. E Vânia deu esse exemplo para a gente hoje, para o Brasil, que nós, mulheres, podemos contagiar também os homens que estão em torno de nós. Se ainda há um protagonismo ainda muito grande, principalmente nas mídias, da presença de homens, da pouca presença de mulheres negras, né? A gente tem que lutar cada vez mais. Eu acho que isso faz parte da discussão do ser completo, do homem completo, da pessoa social, ele defender as garantias das mulheres brasileiras e do mundo. E hoje eu posso dizer que aqui dentro da Câmara Federal, representando também as mulheres na ONU Mulher, a gente tem a oportunidade de ter também o apoio de mulheres também de outros países, mulheres que sofreram violência, mulheres que hoje, em alguns países, participam até mais da política, utilizando ainda burca, mas conseguem ter representação. E, no nosso país, eu acho que o ponto frágil nosso é ainda ter pouca representação das mulheres na política. Porque, à medida que a gente tiver, nós vamos garantir leis também que possam fazer com que as empresas façam não só ocupar os deficientes com as vagas de deficientes, mas que a gente possa ter igualdade também dos salários das mulheres. É isso que vai nos empoderar, garantir para nós que os homens e mulheres possam nos respeitar. E que vocês, jovens que estão aqui hoje, que fazem parte de diversas universidades do país, possam criar também essa discussão, não só aqui, nesse programa de hoje, mas isso possa fazer parte também da discussão do cotidiano de vocês, na sala de aula, nos debates que vocês estiverem, pedindo sempre que a gente possa ter nas mesas
de honra, representação feminina. O que é muito difícil, às vezes, é que às vezes a gente está numa comissão, uma única mulher representando. Isso não é fácil. Então, a gente começar a fazer isso já na escola, porque ter essa participação das mulheres, garantir esse protagonismo das mulheres. Isso é responsabilidade de cada um de nós, não só do governo, mas de nós também enquanto pessoas, pessoas humanas. Deus nos criou com a capacidade de absorver os problemas das pessoas e de ajudar a minimizar esses problemas. E eu acho que nós temos uma missão. E a nossa missão agora, eu acho que é fazer com que as mulheres possam ser cada vez mais protagonistas e a gente ocupar aquilo que a história nos deve, aquilo que a história não permitiu, que hoje a gente fica pedindo cotas, porque quando nos dão espaço, nós realmente trabalhamos e mostramos a qualidade do nosso trabalho. É preciso a gente ter a oportunidade. Nos dê a oportunidade, porque aí são os homens que vão lutar por cota. Obrigado, deputada. E só lembrando rapidamente que a Raquel falava dos países onde as mulheres usam burcas. Em média, eles têm uma representação feminina no parlamento maior do que aqui na Câmara Federal. Então, não me diga que nós não temos nossas burcas e nossas mordaças invisibilizadas. Obrigado, deputada. Aliás, obrigado, deputadas. A gente tem assunto aqui para ficar horas a fio, só que o programa tem um tempo para terminar, porque a gente tem outras programações aqui na TV Câmara, e como elas disseram, violência contra a mulher, você tem um dicionário inteiro, né, para falar delas, desde a violência obstétrica, todos os tipos de violência que são submetidas todos os dias, e esse é assunto para eu convidar vocês novamente para um próximo programa. Mas, quando a pauta é feminina, nós estamos juntas. Por favor, independente estão de sempre questão convidadas. partidária. É isso, gente. Nosso tempo está acabando. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer a todos e a todas, estudantes e deputadas, que participaram do programa. E a você, que acompanhou e participou aí de casa. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o estágio visita. E quem sabe você não vem participar aqui no estúdio do próximo Ocupação. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara, que fazem o estágio visita. A gente se vê no próximo Ocupação, hein? Tchau.